Olá, meu nome é Marcelo Xavier, eu sou professor de Direito Administrativo e Direito Eleitoral. Esse é o nosso primeiro encontro de Direito Eleitoral e nesses encontros de Direito Eleitoral eu vou tratar de assuntos específicos, mas que são importantes tanto para quem vai concorrer nas eleições de 2016 quanto para quem vai atuar na fiscalização do processo eleitoral. O tema de hoje é o tema da desincompatibilização dos servidores públicos, para que estes servidores públicos possam concorrer nas eleições. Primeiro eu vou explicar o que é a desincompatibilização. A desincompatibilização é uma imposição fixada pela lei eleitoral para que servidores públicos, agentes públicos em geral, se desincompatibilizem dos seus cargos, ou seja, se afastem dos seus cargos. A finalidade desse afastamento é para assegurar o princípio da igualdade na disputa eleitoral, porque aquele que está exercendo a função pública e ao mesmo tempo é candidato a um cargo eletivo, acaba se aproveitando de algum modo dessa vantagem, situação que outros candidatos não têm. Uma questão importante que nós temos que fixar é o prazo. Qual é o prazo para se desincompatibilizar? Qual é o prazo limite? Bem, em se tratando de servidores públicos em geral, esse prazo é de 3 meses antes do pleito. Agora, uma questão interessante que surge nestas eleições de 2016 diz respeito à mini-reforma eleitoral que foi introduzida pela Lei 13.165 de 2015. Essa lei alterou prazos para a convenção e alterou também o período para o registro de candidaturas. Até as eleições de 2014, as convenções eram feitas no período de 12 a 30 de junho do ano eleitoral. Nestas eleições de 2016, por conta da mini-reforma eleitoral, as convenções vão ocorrer de 20 de julho até o dia 5 de agosto. Aí você imagina o seguinte, se o prazo limite para se desincompatibilizar é de 3 meses, significa dizer, portanto, que a desincompatibilização de servidores públicos nessas eleições devem ocorrer muito antes do período das convenções partidárias, o que pode até gerar para esse pré-candidato uma insegurança jurídica, porque pode ser que ele não seja escolhido em convenção. Independentemente disso e dos seus reflexos no âmbito do direito administrativo, é importante que fique claro que deve ser respeitada a lei eleitoral. Ou seja, o servidor público deve se afastar das suas funções no prazo de até 3 meses antes do pleito, ou seja, 3 meses antes do dia da eleição, que vai ser no dia 2 de outubro de 2016, o dia da eleição. Portanto, 3 meses antes, a desincompatibilização já deve ter sido devidamente formalizada. Existem algumas peculiaridades que precisam ser tratadas. A primeira delas é em relação a quem ocupa cargo em comissão. Quem ocupa cargo em comissão, conforme já decidiu o Tribunal Superior Eleitoral no agravo regimental no recurso ordinário 10.018, deve se exonerar do cargo, ou seja, deve pedir exoneração. Não há a figura do afastamento. Então, servidor que ocupa cargo em comissão, pretendendo ser candidato, a consequência disso é o pedido de exoneração desse cargo no prazo de 3 meses antes do pleito. É importante também que fique claro o seguinte, aqueles servidores que são ocupantes de cargos efetivos, mas que exercem funções de chefia, não basta se afastar das atividades de chefia, deve também se afastar do cargo efetivo que ocupa. Uma outra questão que precisa ser tratada diz referência àqueles servidores que são lotados em município diverso para onde desejam concorrer. É claro que eu estou me referindo a eleições municipais. Nesse caso, o Tribunal Superior Eleitoral tem precedente de que, se o servidor público, ainda que estadual, seja lotado em município diverso onde ele vai concorrer, não há a necessidade dessa desincompatibilização. Questão também interessante diz o seguinte, se o prazo da desincompatibilização se encerrar num dia não útil e o requerimento for realizado no primeiro dia útil seguinte, e haverá o estouro do prazo? Não. O Tribunal Superior Eleitoral entende que se o prazo limite de 3 meses se encerrar, por exemplo, no final de semana, o requerimento formulado na segunda-feira, se dia útil, estará plenamente tempestivo e serve como comprovante de desincompatibilização, portanto, dentro do prazo. E para finalizar, é preciso também deixar um outro aviso. Aquele que apenas requer
o seu afastamento, mas continua de fato exercendo as suas atividades, ou seja, continua frequentando o órgão, né, de fato, não atenderá às finalidades da lei eleitoral, ou seja, não terá ocorrido a desincompatibilização. Marcelo, qual é a consequência daquele servidor candidato que não se desincompatibiliza no prazo legal ou, ainda que se desincompatibiliza, continua exercendo de fato suas funções? Ele deve ter o seu registro de candidatura indeferido. Para tanto, candidatos, partidos, o Ministério Público Eleitoral podem se valer da AIRC, que é a Ação de Impugnação do Registro de Candidatura. Essa ação ela é ajuizada no prazo de até 5 dias, a contar da publicação dos editais que contêm os nomes daquelas pessoas que foram levadas a registro pelos partidos. Só mais um detalhe, em relação ao Ministério Público, caso tenha passado o prazo da AIRC, ele pode também, no seu parecer, na condição de custos legis, alegar essa ausência de desincompatibilização. E, agora sim, para concluir, um último recado. Servidor público que deseja concorrer nas eleições apenas para se valer da licença para atividade política, que tem ali a sua etapa em que ela é remunerada, ou seja, mas que não pretende de fato ser um candidato, né, concorrer, no final das eleições tem um voto, ou às vezes nenhum voto, cuidado, você pode estar praticando improbidade administrativa e os ministérios públicos, tanto estadual quanto federal, e aí dependendo se o servidor público é municipal, estadual ou servidor da União, né, estarão fiscalizando após o processo eleitoral eventual prática de improbidade administrativa. Bem, esse foi o primeiro tema do direito eleitoral, outros virão e eu espero contribuir desse modo para uma orientação em geral no tocante a essa disciplina. Muito obrigado.